de tela aí, né? Teu estúdio. Ah lá, o Sim. Pio tá se entregando. Ô, gente, você que tá assistindo, quando o Pio tá falando da Ponte, tá o símbolo da Ponte. Quando ele tá falando do Guarani, tá o símbolo do Guarani. É o estúdio Rafael Pio. Falaram que eu tava, então, que eu já tava tendo preferência. Exatamente. Você tava no boletim de um dos dois clubes, que eu não vou falar qual, e aí o ouvinte falou, olha lá, o Pio tá com o símbolo do clube, mas faz parte do cenário, gente. Quando estamos falando da Ponte, está ali Ponte. Hoje eu ia colocar, inclusive, um fundo da Ponte com chuva, tinha vários pingos de chuva, um cenário meio tenebroso. Deixa pra lá, vai, que merecia, viu, Guarizo? O Ponte Pretano tá chateado, Pio. Tá chateado. E não é por menos, né? Claro que isso é muito mais pro João e ele vai comentar, mas o que a gente viu nas redes sociais, o que a gente tem visto desde ontem nas redes sociais, é o torcedor da Ponte usando o termo soberba, salto alto. Poxa, você enfrentar um time que não vence há 18 jogos, né? Porque agora já são 18. Ontem o Criciúma não venceu, saiu com a classificação, mas um time que não consegue vencer há 18 jogos, que pode ser rebaixado no Campeonato Catarinense no próximo final de semana, sabe? Sem torcida, o Heriberto Rios se vaziou ontem por conta da pandemia. Quer dizer, a única diferença é que os caras treinam lá naquele campo, mas, gente, grama é grama, bola é bola, o tamanho do gol é o mesmo, o tamanho do campo é o mesmo. Aí parece que, né, sei lá, entrou, fez o gol com o Camilo aos 14, achou que, sei lá, já estava resolvido. Aí o Felipe Maia, ex-Guarani, inclusive, fez um golaço, né? Um belo gol, empatando o jogo para a equipe do Criciúma e depois, nos pênaltis, que coisa, hein? 5 pênaltis batidos e 5 convertidos pelo Criciúma, 100% de aproveitamento e, aliás, belas batidas, né? E é bom que se diga, não sei, e aí é até uma pergunta também para o João, porque é outro comentário que surgiu nas redes sociais, que o Igor Vinhas pulava antes em todas as cobranças. Quer dizer, o cara tava chegando na bola, ele já tava caindo pro lado que ele ia. Ele já fazia assim, e não era para enganar não, porque ele não voltava, ele ia para aquele canto mesmo, quer dizer, ficava fácil, mas as cobranças da equipe do Criciúma, muito bem feitas, 5 convertidos, o Locatelli errou para a Ponte, e aí veio a desclassificação na Copa do Brasil e 1.700.000 reais jogados pelo ralo. Que coisa! E o Fabinho Moreno, depois na entrevista coletiva, falou sobre como é perder para uma equipe que está na situação que o Criciúma está. Nosso comportamento como equipe não foi satisfatório. Eu acho que jogos decisivos assim pede mais empenho, mais dedicação, mais concentração. E nós, como instituição, a gente não esteve no melhor momento. A gente, em determinados momentos, parecia um pouco até acomodados, né? Parecia que a gente queria fazer o gol a hora que quisesse. E o futebol não é assim, o futebol precisa de mais e todos nós estamos cientes disso, sentimos muito pelo pobre futebol que a gente apresentou e só resta a gente continuar acreditando, trabalhando, porque a gente pode fazer mais e com certeza na sequência a gente vai. A gente pode fazer mais. Eu vou te confessar uma coisa, viu, Guarizo? Sei não se o Fabinho Moreno pode fazer mais. Eu acho que ontem ele foi questionado sobre isso na entrevista coletiva, se ele acha que o cargo dele corre risco. É óbvio que corre, né? Você ver um time que teve todo esse tempo de preparação, errar tantos passes no primeiro tempo como a Ponte errou, sem padrão, enfim, foi aquela coisa, se junta tudo e joga fora, porque foi um terror, hein? E sobre o Barreto, vou falar só uma coisa sobre o Barreto. A melhor parte do Barreto no jogo de ontem foi quando ele foi substituído, Guarizo. Pronto, tá analisado aí, como pediu o Amaro Fernandes.
O pessoal tá na bronca aqui, mas o pessoal fala do salário, né, da questão financeira, mas é o seguinte, João Carlos de Freitas, tem uma opinião do Márcio Guilherme Pereira que eu quero passá-la aqui para você. Não acho que o time da Ponte tenha entrado de salto alto. O time da Ponte é ruim mesmo, e não é de hoje. Qual das duas teorias aí, João? O time é ruim ou entrou de salto alto? Ou os dois? Não, essa segunda aí tá mais adequada, né, Guariz? A gente não, no futebol é difícil, o time é ruim, né? Por exemplo, é uma definição pouco apropriada, né, para a gente que observa, que está, né, no jornalismo esportivo. Mas a linguagem do torcedor é essa, cara. O torcedor fala desse jeitinho aí que o nosso amigo se referiu. Então, eu vi também, porque foi salto alto e tal. Vamos analisar rapidamente, né? A Ponte fez 5 jogos no ano, né? Eu esperava mais desse time até. Por quê? Porque embora seja um time limitado, né, para não falar que é um time ruim, conforme disse o torcedor, é um time bastante limitado, com muitas dificuldades. Mas assim, ele veio do ano passado, né? A Ponte conseguiu conservar a base. E eu acreditava, viu, Guariz? Eu acreditava nessa base, o Pio, né? Eu acreditava lá. Com a base, né, o time vai, em relação a outros, ele vai se virar, ele não vai ganhar do Palmeiras, do Corinthians, né, do São Paulo, mas ele vai, com os do mesmo nível ali, talvez ele venha se impor, né, o time da Ponte, mas, rapaz, cara, nem isso está acontecendo. Então, dessas 5 partidas que a gente viu a Ponte, por incrível que pareça, a melhor partida que a Ponte fez foi contra o Santo André, aí ainda perdeu o jogo. Né? Perdeu o jogo, olha só, quer dizer, num dia em que ela jogou bem, criou situações, pecou na hora de finalizar, que isso é falta de qualidade, né? Não colocar a bola para dentro, mas jogou bem aquela noite contra o Santo André. Santo André deu uma escapada da intermediária ali, o menino pegou, como é que é? GG, né? Pegou um chute daquele jeito, meteu lá na gaveta e ganhou o jogo da Ponte Preta. Agora, contra o Novo Horizontino, a Ponte jogou um belíssimo primeiro tempo, depois também sucumbiu, acedeu à pressão, sofreu empate. Contra o Corinthians, a Ponte jogou meia boca, né? Primeiro tempo até razoável, né? No segundo também veio para trás, uma manhã de chuva, não conseguiu se impor, e era assim, o aspirante do Corinthians. E contra o Botafogo de Ribeirão Preto, a Ponte ganhou de 1-0 daquele jeito, né? O Botafogo é um time, talvez, do mesmo nível do Criciúma ali, se não for pior que o Criciúma. E a Ponte ganhou, mas ali com as costas na mão. Não foi uma vitória convincente, né? Aí ontem foi ridículo. Não parecia que estava disputando uma vaga, parecia que estava lá, vamos lá. Como dizia Marco Aurélio Moreira, a gente ia fazer pelada. E uma vez eu estava no time do Marco Aurélio Moreira, né? Ele me deu 2 bolas, tá? Eu dei lá uma firula. Aí daqui a pouco ele falou assim: ô João, parece que você está passeando no shopping. O Marco Aurélio me deu uma bronca. Eu falei, você tem que ouvir essas coisas, né? Então parecia que a Ponte estava que nem eu lá, né? E esse jogo que o Marco Aurélio me deu essa bronca foi no CT do Guarani, olha só, né? No jogo lá de amigos, de imprensa, tal, o Marco Aurélio para o nosso time. Então, eu sempre lembro disso quando o time entra desse. Não é salto alto, o time laissez-faire, não sente. E assim vai. Sabe por quê, Guariz, o Pio? Há uma desconexão muito grande entre esses jogadores que têm representado a Ponte. Não é agora, não, isso já vem de tempo. Esses jogadores que têm representado a Ponte, há uma desconexão entre eles e a necessidade, aquilo que a torcida pensa, exige, quer. Cada um para um lado. Esse time da Ponte, ele vai jogar, vai ganhar de um, vai perder de outro, mas ele não está preocupado. Esses jogadores da Ponte, eles não estão preocupados, e vou dizer, eles não têm obrigação também não, eles não estão preocupados com a história da Ponte, com o sofrimento do torcedor da Ponte, com a angústia que o torcedor ponte-pretano tem nos momentos decisivos sempre fracassar. É uma história de fracasso, a Ponte só fracassa nos momentos decisivos. Esses jogadores não têm esse compromisso, né? Para eles está bom. O que eles estão fazendo aí? Eles estão aí sabendo
que a Ponte Preta é um clube de passagem. Então, o Moisés, por exemplo, que tem se destacado, né? Ontem foi uma esperança, não tenha jogado bem, mas foi uma esperança para que resolvesse as coisas da Ponte. O Moisés está esperando chegar ao fim do mês e torcendo para a Ponte não se pronunciar, para ele, cair fora. Por quê? Porque ele já fez o pedacinho dele, já apareceu, já tem 3, 4 clubes interessados. Então é isso que ele vai fazer, como fez o Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues fez um bom campeonato ano passado, né? Mas ele fez um bom campeonato para ele, tá certo ele, não tá errado. Não tinha uma conexão entre o Bruno Rodrigues e aquilo que a Ponte queria e aquilo que a Ponte precisa. Era uma conexão entre Bruno e ele, né? Entre Bruno e ele mesmo, né? Bruno para Bruno. Essa era a conexão. Tanto que ele foi para o São Paulo e teve uma baita proposta da Ponte. Mas a Ponte não segurou o Camilo? Segurou o Camilo porque ninguém paga para o Camilo o que a Ponte está pagando. O Camilo é outro, é um jogador bonzinho, um jogador joga bonitinho, tá? Mas não resolve nada. As partidas que a Ponte fez sem o Camilo foi a mesma coisa. Quando jogou sem o Camilo contra o Corinthians, né? Jogou sem o Camilo contra o Botafogo, jogou igual, não foi melhor. Então o Camilo, eu estou falando do Camilo, porque ele é uma referência, é um jogador que deveria assumir a responsabilidade. Então é o seguinte, né? O tempo nosso não é grande para grandes debates, para debates longos. Então, esses jogadores que têm representado a Ponte, eles não têm esse compromisso, gente. Eles não têm esse compromisso. Eles querem passar pela Ponte rapidamente, fazer o nome dele, porque a Ponte é capaz disso, e chispar. E aí a gente vai ficar com um problema macro, né? Que é a questão da política que nós começamos a discutir de manhã e que a gente pode entrar no tema, né? Se assim desejarem, podemos entrar no tema. Então não faz nenhuma falta de lógica, não. A gente até, né, Guarizo, cercava isso. Lembra? Aparecidense, olha, a Ponte é louca para reabilitar quem está mal. Foi a história, o famoso filme triste, né? Eu cantei aqui, eu dei uma colher de chá, cantei um versinho aqui de manhã. Ô, João, e olha, tem críticas à diretoria dos nossos ouvintes aqui, tem críticas ao Fábio Moreno, tem críticas ao Igor Vinhas. Tá chegando outro ouvinte aqui falando que o Camilo não resolve nada sozinho. Pessoal, o André Fabiano, João, viva pelo menos até a idade do Príncipe Felipe. Pra quem sabe. Nem vou completar a frase. Meu pai tá perto, viu? Meu pai tá perto. Bom, são 4h47, vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente fala do Guarani aqui no CBN Esportes. Mas, por enquanto, sempre atualizando. Oi. Antes de você ir pro comercial, deixa eu dar uma palavrinha de 10 segundinhos, porque eu acho importante para ele. Pois não. Eu quero falar sobre o Fabinho, rapidamente. Eu gosto muito do Fabinho, até pela amizade que eu tinha com o pai dele. Confesso que eu nunca conversei com o Fabinho, mas por dinastia, eu prezo muito por ele. E observo que o trabalho dele é muito bom. Ele sempre trabalhou bem. Mas eu disse isso aí, eu temo pela sorte dele na Ponte Preta, sabe? Eu estou sentindo que vai ser difícil para ele. Eu gostaria que não fosse queimado, né? Se ele tiver que deixar o cargo, que houvesse uma conciliação. Eu acho que para esse peso, o Guarizo, ele não está preparado. Para esse peso, ele não está preparado. Agora, ele é muito bom treinador, ele entende muito de futebol, é um homem assim de muitas... É um menino, né? Para mim é um menino de muitas virtudes em termos de observação. Agora, eu temo pela sorte dele, porque essa diretoria que quer estar não está nem aí. Essa diretoria, ela quer mais que se lasque. Se tiver que queimar, ela vai queimar Fabinho, vai queimar quem vier, porque ela não tem compromisso. Essa diretoria é uma diretoria também que não, né? Que praticamente não existe. Então, eu temo pela sorte. Eu queria que ele pensasse bem no que está acontecendo com ele na Ponte Preta, porque para o bem dele, né, e tantos outros, como João Brigatti, por exemplo, e alguns, né, eu acho que o Fabinho está aí numa fria, está numa sinuca de bico, está num mato sem cachorro.
E o José Osório Carneiro, do Jardim das Bandeiras, tem a mesma opinião. Reflete a mente, no caso, ele tá falando aqui do presidente, né? Mas pode estender a diretoria. Se perder, demite o técnico. E não é bem assim. Lembrando que você tá ligando o rádio agora, o Fabinho Moreno não caiu, não. A gente só tá falando da pressão depois dessa eliminação, né? E ainda acompanhando aqui, nada por enquanto de a Federação Paulista de Futebol soltar a tabela do Campeonato Paulista para o fim de semana. E mais uma informação que a gente deu no começo do programa e na audiência rotativa: Flamengo e Palmeiras, Supercopa do Brasil, está confirmado para Brasília, domingo às 11 da manhã, porque o governo do Distrito Federal conseguiu uma liminar no Superior Tribunal de Justiça